Bem, vamos dar início aqui então à nossa aula mesmo. A gente vai estar falando aqui nessa aula de hoje sobre cálculo térmico para semicondutores. Quando a gente fala de princípios térmicos, de transferência de calor, a gente tem nas leis da termodinâmica que essa transferência de calor ela acontece de três formas distintas: a condução, a convecção e a irradiação. Na condução, eu tenho a transferência de calor de forma direta ao longo de um material. É pela própria agitação molecular. Por isso que aqui, se a gente vê nessa gravurinha aqui, ó, é aquela ponta que está bem quente e que vai aquecendo toda a barra já distante da minha fonte de calor. Essa é a condução. A convecção é algo que é presente em fluidos, como o ar, a água, tudo quanto é tipo de fluido, em que a movimentação natural das partes quentes que sobem e as partes frias que descem proporciona a troca de calor. Então eu tenho essa convecção, essa troca, o que está embaixo está possivelmente sendo aquecido, vai subir, o que está frio, que estava em cima, desce para ocupar o lugar que estava quente, e tem esse giro, essa convecção de calor. E por último a gente tem a irradiação ou radiação, que é a emissão de radiação eletromagnética feita por um corpo quente, que reduz a energia térmica acumulada e transfere ela na forma de uma radiação. É basicamente aquela sensação de calor que a gente sente ao aproximar de uma fonte quente, sem ter nenhum tipo de corrente de ar, sem tocar ela. Aquilo ali é a radiação ou irradiação térmica. Quando a gente vai ver o equacionamento sobre isso, é um princípio que é estudado a fundo na parte da mecânica, na engenharia mecânica, que é até um dos princípios para cálculo de sistemas de condicionamento de ar e outras coisas do tipo. Mas tem toda uma teoria embasando isso, são conceitos mais complexos, conceitos que a gente não precisa ver. Isso por quê? Porque quando a gente olha, principalmente na condição de regime permanente, ou seja, já aconteceu tudo, está ali estabilizado, a gente consegue aproximar esses efeitos de transferência de calor, de diferença de temperatura no sistema, através de um circuito. Uma analogia com o circuito elétrico. Eu monto um circuito térmico. O que esse circuito térmico ele vai ter? Ele tem uma fonte de corrente, ele tem uma diferença de potencial, por assim dizer, e uma resistência. Quem que é a minha fonte de corrente? É a minha potência dissipada na forma de calor, ou seja, quem faz o papel de corrente é a minha potência, a potência que está sendo dissipada ali por efeito Joule, que está se transformando em energia térmica. Quem que é a minha diferença de potencial? É a diferença de temperatura. E a resistência térmica, aí é um conceito criado, que eu tenho a unidade dela que vai ser em graus Celsius por watt. Ou seja, para cada uma unidade dessa resistência térmica me diz que para cada 1 watt eu vou ter um aumento de 1 grau Celsius. De tal forma que a minha equação se torna a potência é igual a temperatura 1 menos a temperatura 2 dividido pela resistência térmica. Que é a mesma coisa, ó, se a gente tivesse aqui uma fonte de tensão, eu tenho a corrente nesse sentido, uma fonte de corrente. Aqui eu tenho uma queda de tensão nesse sentido, porque eu estou passando por uma resistência nesse sentido da corrente. Então aqui eu tenho T1 menos T2 é igual a minha resistência vezes a minha corrente, que é a minha potência. É basicamente essa equação aqui. Então, aplicando esses conceitos nos circuitos eletrônicos que a gente está vendo, especificamente nos semicondutores, a gente tem diversos pontos de interesse para saber a temperatura. O que a gente tem? A gente tem o componente semicondutor em si, aquelas nossas junções PNP, NPN ou
NP, NP, dependendo se a gente está falando de um transistor, um diodo, um tiristor, cada um tem uma configuração, mas é justamente naquela junção entre meu material semicondutor que é do tipo P ou do tipo N. Então, eu tenho aquele componente lá e eu tenho principalmente esse ponto como interesse, porque é nesse ponto do semicondutor que acontece que fica caracterizada aquelas propriedades de corte, chaveamento, de corrente e tensão. E eles precisam de uma determinada temperatura máxima de operação, senão eles perdem essas propriedades. Depois eu tenho o encapsulamento, que é a capa que está envolvendo isso e dando uma forma para essa minha estrutura. Passando dela, eu tenho o nosso dissipador de energia. Então, e depois dele, é claro, o meio ambiente, a temperatura ambiente. Então eu passo do componente, que é a minha junção, por encapsulamento dela, para o meu dissipador de calor e do dissipador de calor para o ambiente. Esse é o caminho da nossa temperatura. Está sendo gerada na junção, joga para o encapsulamento, que espalha para o dissipador, que do dissipador vai para o meio ambiente. Tá. Então, o circuito térmico que é feito desse sistema, ele pode ser aproximado desse pequeno circuito que insere. Eu vou ter uma temperatura da junção, uma do encapsulamento, uma do dissipador de calor e uma do ambiente. Então, da junção, ou seja, do nosso componente semicondutor em si, para o invólucro dele, eu tenho uma determinada transferência de temperatura, uma determinada resistência térmica associada. Do meu encapsulamento para o meu dissipador de calor, eu tenho uma outra determinada resistência térmica. E, por último, do meu dissipador para o meio ambiente, eu tenho uma última resistência térmica. Em todos os casos dos meus semicondutores, a minha intenção é justamente manter essa temperatura de junção baixa, permitindo que o meu semicondutor mantenha suas propriedades de funcionamento. Quem que é o elemento responsável pela minha resistência térmica de junção para o encapsulamento? É da própria construção do meu componente semicondutor, meu diodo, meu tiristor. Então, o fabricante vai me dizer, com as características que ele construiu aquele equipamento, como que se comporta essa resistência térmica do meu equipamento. Depois desse encapsulamento, para um dissipador de calor, já é algo que o pessoal que mexe com computadores, com montar computadores, já mexeu com essas peças, vai conhecer um pouquinho mais. Porque eu posso colocar elas simplesmente justapostas. Vou ter ali uma certa transferência de calor, que ela não vai ser tão boa, porque existem certas imperfeições, eles não vão ter um contato aderente extremamente firme. O que é comum da gente colocar é uma pasta, que normalmente chamam de pasta térmica, que ela vai justamente melhorar esse contato entre as duas superfícies e ela tem uma baixa resistência térmica. Então ela consegue transferir melhor o calor do que está lá no meu semicondutorzinho para o meu dissipador de calor. E essa fica geralmente a nossa resistência térmica entre o encapsulamento e o dissipador. Agora, do dissipador para a temperatura ambiente é das próprias características do meu dissipador. De acordo com a estrutura dele, com o formato que ele tem, ele vai ter um determinado valor. E até como essa resistência térmica está aproximando os efeitos daquela convecção, da irradiação, da convecção, ela vai ter alguns valores diferentes, o próprio fabricante vai me dar isso. Ela não é uma resistência que é a mesma em todo momento. Se eu tenho uma incidência de ar, uma corrente de ar ali ajudando nessa troca de calor, ela vai ter um valor diferente dessa resistência. Então é algo que o meu fabricante vai me fornecer. E aí a gente tem esse encadeamento de componentes. Então aqui a gente está vendo, por exemplo, um componente que é um tiristor, uma família de tiristores de um determinado fabricante aqui. E ele fornece para a gente
os nossos limites aceitáveis e as características físicas para esse meu disjuntor, para o meu tiristor. Ele dá algumas condições de corrente de pico, 650 amperes, corrente de pico na porta dela, que é um pouco menor, tá? E aqui, ó, ele dá a nossa temperatura de junção, o patamar de operação dela, que ela pode ir de menos 40 até 125 graus Celsius. Então esse é o limite de operação que vai garantir as propriedades desse meu tiristor. Então se eu estiver fazendo um circuito baseado nesse tiristor, eu tenho que fazer de uma forma que eu não ultrapasse 125 graus Celsius ou ele vai queimar, além de respeitar outras características técnicas dele aqui fornecidas. E nesse mesmo folha de parâmetros, eu encontro as resistências térmicas do meu disjuntor, ou do meu tiristor, desculpa. E aqui ele mostra dois tipos, ó, da junção para o encapsulamento. Aqui ele dá dois valores diferentes porque são famílias de tiristor dentro dessa mesma característica aqui, desse mesmo catálogo. Então, para essa primeira famíliazinha aqui de cima, esse valor é de somente 0,5 graus Celsius por watt. Isso se eu considerar da junção que está lá dentro para esse encapsulamento, que é essa parte pretinha aqui fora, ó, esse encapsulamentozinho aqui. Então essa transferência aqui é muito boa do que está na junção para esse encapsulamento. Agora se eu for olhar da junção para o meio ambiente, ou seja, eu usar ele de forma direta, sem nada a mais, essa resistência já sobe muito, chega a 40 graus Celsius por watt. Agora olhando o meu componente que fica entre o encapsulamento e o meu dissipador de calor, que é a minha pasta térmica. Eu vou achar nos diferentes fabricantes os dados dela. Eu acho principalmente a condutividade térmica, ou seja, o contrário da minha resistividade. Então, nesse caso aqui, como está dando 1,5 watts por milikelvin, é a mesma coisa que dizer 1500 watts por Kelvin. Só transformei aqui esse mili para unidade cheia, Kelvin. E como a variação é por Kelvin, a gente sabe que a variação de Kelvin e de graus Celsius ela é igual, 1 para 1. Seria diferente na variação de Kelvin para Faraday ou Fahrenheit, aliás, que seria um pouco diferente, teria que fazer uma certa conversão de proporção. Tá. A gente tem esse valor de 1500 watts por grau Celsius de condutividade. O inverso disso, a resistência térmica, ou graus Celsius por watt, que nesse caso aqui é bem baixinho mesmo, 0,01 aproximado, é até um pouquinho menor que isso. E depois, no caso dos dissipadores, a gente tem inúmeras geometrias, de materiais diferentes, formas de eu afixar esse meu componente semicondutor, que é interessante eu ter um aproveitamento melhor da área de contato para eu poder garantir que, assim, com o circuito térmico que eu estou montando, é aquela minha condição permanente. Mas e se eu quiser olhar ao longo do tempo, eu preciso fazer algumas outras considerações. Pode ser feito através do circuito térmico também, mas não é algo que a gente vai trabalhar aqui. E eu consigo fazer um estudo mais ao longo do tempo para ver como que essa temperatura vai se comportando, se eu não vou ultrapassar os limites. Aí já é algo que precisa de mais conceitos da termodinâmica para a gente poder fazer esse estudo ponto a ponto. Tá. Então, eu tenho diversos formatos e, consequentemente, valores para esses meus dissipadores. Olhando aqui no próprio fabricante, no dissipador, a gente vê esse aqui nesse formato mais em U, ele me dá diversos valores de resistência térmica. Aqui, ó, ele diz que se eu tiver aqui uma variação de 75 graus Celsius somente, eu posso considerar, sendo que é uma convecção natural,
ou seja, não tenho nada, nenhuma corrente de ar forçada ali, eu poderia considerar 28,85 essa minha resistência térmica. Se eu considerar em algum outro momento, assim, de forma geral, aproximar ele de um comportamento num alcance maior, eu tenho simplesmente uma variação de 1 watt. Para cada 1 watt, eu vou ter uma resistência térmica de 32,65. Novamente, convecção natural. Agora, ele considera aqui uma certa força de vento, que ele dá essas unidades aqui que eu pessoalmente não as conheço. Mas, com a circulação forçada de vento, a minha resistência térmica cai bastante. E dá para ver também que ela não é exatamente linear. Ela tem alguns cálculos para eles chegarem nesse valor aproximado do que seria esse comportamento. Se os senhores tiverem interesse, basta procurar por algum site desses fabricantes de dissipadores e vão encontrar tanto esses tipos de tabela quanto os gráficos normalmente que eles mostram para mostrar que esse comportamento não é exatamente linear dessas resistências térmicas. E normalmente a gente utiliza esse da convecção natural se a gente não tem nenhum tipo de circulação forçada, como por exemplo uma ventoinha colocada na nossa placa eletrônica. E aquela nossa potência dissipada que existe do nosso que está sendo considerada no nosso semicondutor, ela vai depender de características tanto do meu próprio semicondutor, o tipo que ele é, e do circuito que ele está operando. Essa dissipação ela precisa considerar tanto aquele período que ela está conduzindo, que ele está funcionando, que está nessa janelinha aqui, que aí eu entro aquelas características reais, não é um modelo ideal, mas eu preciso olhar o modelo real da minha peça semicondutora, que ele tem aquela minha resistência de funcionamento, a queda de tensão, eu preciso considerar tudo isso para ver quanto que ele está perdendo de energia, está dissipando de energia. E também na comutação, quando eu tenho a transição entre o corte e o início, ela também vai ter uma certa perda, e para cada componente eu tenho certas considerações matemáticas para a gente determinar essa perda, em que em alguns componentes essa perda de comutação não é muito significativa, em outros já é mais significativa. E vai depender de um estudo mais direcionado para aquele componente que os senhores pretendem usar no determinado circuito. Então, para fechar esse nosso estudo, trouxe aqui um exemplo para a gente ver sobre questões que podem ser consideradas nesse circuito térmico. A gente tendo um determinado tiristor, das características dele. A resistência térmica da junção para o meio ambiente é de 40 graus Celsius por watt. Da junção para o encapsulamento, ela vai ser somente 0,5 graus Celsius por watt. Basicamente aquele tiristor que a gente viu. Eu digo que ela está em funcionamento, num circuito que ele está dissipando a todo momento 2,5 watts de potência na forma de calor. Considerando que a minha temperatura no meio ambiente, próximo ali, está 25 graus Celsius, eu quero saber a temperatura de junção sem utilização de um dissipador, ou seja, diretamente. A temperatura de junção quando eu tenho um encapsulamento, a pasta térmica utilizada é de 0,5 graus Celsius, e o dissipador para o meio ambiente vai ser de 32,65 graus Celsius por watt. E por último, eu quero, considerando esses elementos do item B, eu quero determinar a potência máxima que pode ser dissipada para a minha temperatura de junção ficar em 130 graus Celsius. Então, no próximo vídeo, a gente trabalha esse assunto.